Quero continuar falando sobre culto, e vou continuar falando sobre culto. Eu espero que o povo coloque em prática aquilo que tem ouvido, né? Deus tem falado nessa casa, irmãos? Tem. Não é porque o pastor que está falando, não. Eu tenho visto os efeitos do que Deus tem feito. Amém? Domingo, por exemplo, nós temos tido vários visitantes. Isso é algo novo, né? É um renovo na vida da igreja. Hoje está meio vazio, mas domingo estava cheio e tinham vários visitantes. No domingo anterior tinham outros visitantes. Não são as mesmas pessoas, estão vindo várias pessoas ao mesmo tempo. E nesse último domingo, para a glória do Senhor, no finalzinho, um casal se reconciliou com Jesus. Você é movido do Espírito, irmãos. Então vamos continuar trazendo almas para esse lugar. Eu quero incentivar você a chamar pessoas da sua convivência para estar nesse lugar. Eu declarei ali, vou declarar de novo aqui para vocês. Esse lugar aqui tem sido um lugar de recuperação de cristãos, de renovação. Bota isso no seu coração. Pensa em pessoas que você crê que, se vierem aqui, vão ser restauradas na fé. Amém? Porque é isso que Deus vai fazer. Traga esses irmãos, traga esses desviados, e o Senhor vai trabalhar nesses corações. Tem vindo gente desviada para cá, irmãos, e o Senhor está trabalhando. Amém? Amém. Muito bem, queridos, eu quero falar mais um pouco sobre culto. E vou fazer a seguinte proposição. Qual é o culto que Deus atende melhor? Ou que Deus atende com mais eficácia? O culto de um só ou o culto do coletivo, da igreja? O que você acha? A Bíblia tem resposta para tudo, irmãos. O que você acha? O que tem mais eficácia? O culto de uma pessoa única, um cristão ali sozinho, a sua intercessão, seu culto, seu louvor, ou quando estamos agremiados em grupo, no corpo de Cristo? Então vamos ver a resposta da Bíblia? Abra aí Mateus capítulo 6, verso 6. Eu pretendo ser breve, vou tentar ser o mais breve que eu puder, porque são textos conhecidos. Então não é texto difícil, que você precisa de muita explicação, não. São textos conhecidos. Só que agora eu separei esses textos para mostrar a vocês essa distinção, digamos assim. É uma distinção. Quando o culto é unitário, de uma pessoa, de um cristão só, e quando o culto é da igreja. Lembrando que falei no domingo que um irmão só, um cristão, não é igreja. Nenhum ser humano aqui, nenhum cristão, por mais que tenha o Espírito Santo, seja santuário ambulante de Deus, pode se auto-intitular igreja. Você não é igreja. Você é membro do corpo. É membro. Faz parte de uma coletividade. Amém? Você sozinho é um ungido. Quando você está com outro ungido, aí virou corpo, virou igreja. Você tem mais de um. Amém? Mateus 6,6, o nosso Senhor Jesus orientou os discípulos. O culto individual é eficaz e imprescindível. Você não pode abrir mão do seu culto. Tem incentivado a você buscar mais em casa. Jesus ensinou assim, olha, o que está escrito aí, igreja? Quem quiser ler com o pastor. Tu, porém, quando orares, entra onde? No teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que te vê em secreto, o que vai acontecer? Te recompensará. Jesus ensinou, quando você for buscar a Deus, Ele ensinou de certa forma aqui a individualização do culto, amém? Não é isso? É você só e Deus. É no seu quarto. No meu caso, eu faço culto com Deus todo dia na minha sala. Eu saio do meu quarto, vou andando para a sala e ali faço meu culto. Onde você for fazer o seu culto para Deus, o momento de separação, amém? Nesse caso aqui, individual. É a tua consagração diária. Isso aqui era para ser todo dia, irmãos. Agora perceba uma coisa, eu quero salientar detalhes, né? Você vai buscar Deus no secreto, é você e Deus. Mas quem é o beneficiado dessa oração? Quem é o beneficiado? Deus vai recompensar quem? Você. Você mesmo. Então, na sua busca individual, o beneficiado é você, sou eu. Amém? Conceito aplicado?
Fácil, né? Verso 7, igreja. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Diga comigo assim, olha, oração é conversa. Amém? Você conversa com alguém repetindo a mesma palavra? Oi, 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 oi. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, várias vezes para poder reforçar? Não. É assim a conversa de maluco, de doido? Não. Você conversa naturalmente. Jesus está ensinando que não adianta ficar repetindo Pai, 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 Santo, Santo, Santo. Não é isso. Fala com Deus como você fala com uma pessoa. Ele é uma pessoa divina. É uma conversa. E é nosso Pai. Não é um Deus extraterrestre, amedrontador. Ele é chamado de Pai. Como é que você chega no seu Pai para conversar? O Pai terreno. Amém, povo santo? Então perceba que a palavra de Jesus nos ensina a ter relacionamento com Deus Pai. E no verso 8 conclui, vamos lá? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, primeira parte de texto que nós estamos analisando, o meu culto, a minha consagração individual com Deus, tem um beneficiado primeiro, que sou eu mesmo. Quanto mais eu buscar a face de Deus, mais fortalecido e galardoado e abençoado serei, porque Ele prometeu, te recompensará. Amém. Não é vão a tua busca. Amém. Você busca pouco, pouca recompensa. Busca mais, mais recompensa, porque Deus vela pela sua palavra. Ele não vai falhar. Ao estreitar relacionamento com Deus, um filho e um pai, Deus vai se agradar de você. Eis o meu filho amado ali na terra, em quem eu tenho prazer. Deus vai ter prazer em você. Então se manifestará mais para você. Amém, povo santo? Mas perceberam aí que a oração de um só, é a sua oração unitária, tem um beneficiado que é você mesmo? Ainda que você faça intercessões, porque eu faço intercessões por vocês todos os dias. Eu não peço só para mim, eu peço também por terceiros, por outros, pelos desviados, pelos que estão fora, pelos que vão ser alcançados, é muita gente. Amém? Mas em primeiro lugar, a oração de um só, a sua oração individual, tem como beneficiar você. Amém? Agora vai para Tiago capítulo 5, verso 17. Livro de Tiago, lá no finalzinho. Tiago, capítulo 5, verso 17. São textos muito conhecidos. Vai falar do profeta Elias. O profeta Elias é o homem que mais fez milagre na antiga aliança. Elias, não é ele que fez mais milagre, não. Quem fez mais foi Eliseu. O profeta Elias fez muitos milagres. Fez descer fogo do céu mais de uma vez. Então, o homem que a gente admira pela sua fé. Quantos acharam? 5,17. Então vamos ler todos juntos? Leia comigo que esse texto é interessante. Vamos lá. Elias era homem o quê? Semelhante a nós. Tem gente que acha que Elias era um super-herói da fé. Não, ele era homem semelhante a nós. Ele era como eu e você. E como ser humano limitado, com dúvidas, com dificuldades. Por isso que o texto iguala Elias a nós. Amém? Elias era homem semelhante a nós, e o que mais, queridos? Sujeito aos mesmos sentimentos. Então Elias também tinha sentimentos de dúvida, amargurado. Elias pediu para si a morte, entrou em depressão. Entrou no fundo de uma caverna em depressão. Homem sujeito aos mesmos sentimentos. Amém, povo santo? Agora o que ele fez? Um homem só. Vamos lá? E orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Um homem, cheio de fé no coração, afetou a atmosfera em cima da terra santa, terra de Israel, e parou a chuva por 3 anos e meio, irmãos. Já parou para pensar o que é isso? É lógico que foi pela vontade de Deus. Ele era profeta, Deus colocou no coração dele e ele fez.
mas o texto informa que foi a oração de Elias. A oração dele parou, a temperatura, o meio ambiente, tudo foi afetado. Milhares de pessoas passaram seca, porque era um juízo de Deus, porque um homem orou. Amém? Então vamos valorizar a oração de um só. Quantos podem valorizar? Diga amém. Amém. É justo que a oração de um só faz muita coisa? Faz. Mas nós estamos aqui para ver se a oração de um só é mais poderosa do que a oração de mais de um, quando se junta à igreja. Esse é o nosso propósito nessa noite. O Senhor Jesus muitas vezes orou sozinho, né? E vai na passagem lá, e Jesus retirando-se, foi para o monte. Jesus retirando-se, afastando-se deles, foi orar só. Então Jesus orava só, mais uma vez enfatizando a oração individual. Porém, quando ele estava na angústia dele para ir para o Getsêmani, passar aquele momento de dor ali, e antes da cruz, ele pediu para estar junto com os apóstolos orando, seus discípulos. Ele queria o apoio dos seus irmãos. E é muito interessante isso. Olha o texto aí, irmãos. Mateus 26, verso... Deixa eu ver aqui qual é o versículo. Mateus 26, eu acho que é o verso 38. Mateus 26, 38. Dá uma olhadinha. É aquele momento que Jesus vai passando a provação dele, de obedecer ao Pai, fazer a vontade do Pai, não a dele. Vai se agoniar até o ponto de morrer. A angústia de morte toma conta de Jesus. E nessa hora, Jesus não quer ficar sozinho. Tantas vezes ele orou sozinho, ele e o Pai. Mas nessa hora ele procurou apoio. Olha o valor aí de mais de um junto com você, né? Quantos acharam? Mateus 26, 38. Então leia em voz alta, igreja, rapidinho, já vai terminar daqui a pouco o sermão, vamos lá? Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Dessa vez eu não vou me apartar de perto de vocês. Eu quero vocês aqui comigo, vigiando comigo. Uma vigília, no meio da noite. Vigiar aqui comigo. Comigo. Não só, comigo. Quantos entenderam até aqui? Amém? Verso 39, vamos lá? Adiantando-se um pouco, ele se separou só um pouquinho, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 40, igreja. E voltando para os discípulos, achou-os como? Dormindo. O que Jesus pediu para eles fazerem, irmão? Dormirem? Vigiarem. Oh, meu Deus do céu. Esse é o sono da indolência. Irmãos. É o mesmo sono que impede muito de orar à noite. Dá uma soneira. Pastor, eu trabalhei o dia inteiro, eu não consigo. Na hora que fecha o olho para orar, já acordo no dia seguinte. Né? Irmãos, infelizmente a carne é fraca. O espírito está pronto, como vai dizer aqui mais adiante, mas a carne é fraca. Então orar é uma dificuldade. Só na hora da oração e da leitura da Bíblia que dá uma soneira terrível. Você abre a Bíblia assim, sai um pozinho no seu olho. Aí você não consegue ler mais a Bíblia. Fica difícil ler a Bíblia. Não, irmão. É porque as coisas espirituais, elas não são da nossa natureza. Nossa natureza é carnal. É caída, é humana. E as coisas sobrenaturais são celestiais. Esse contraste dificulta a nossa vida. Jesus pede: fiquem aqui comigo. Eu estou angustiado. Me apoiem, me apoiem. Me apoie. Jesus, o que Jesus queria ver quando voltasse ali? Ele foi só um pouquinho mais para frente. Eles orando: Senhor Deus Todo-Poderoso, fortalece o teu servo Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre. Ele queria encontrar apoio. E enquanto os camaradas tudo dormindo, tá lá. Fica imaginando Pedro roncando.
Que miséria, né? Que coisa triste. É uma cena patética, irmão. Não é nem uma desobediência, é uma fraqueza. Pediu só um instantinho, fica aí orando. Quando volta, não tem ninguém orando. O momento que Jesus mais precisa de apoio. Olha o verso 41, olha. 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, olha só o questionamento de Jesus. Então, nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Então, é provável que Jesus ficou afastado orando 1 hora. E está cobrando. Eu só passei 1 hora ali mais à frente. Nem 1 hora vocês conseguiram superar essa fraqueza da carne e orar comigo? Jesus queria então, irmãos, uma oração coletiva e não uma oração individual. Quantos entenderam? Digam amém. Amém. Aí ele conclui: por que tem essa dificuldade? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. É a luta da carne contra o Espírito, que nós vamos ter até a volta de Jesus. Tem que enfraquecer a carne e fortalecer o Espírito. Amém, queridos Deus? Então tem um exemplo aí bacana de que Jesus queria oração coletiva e não orações individuais. Você estava em Mateus 26, não é isso? Traz agora de volta para Mateus 18, verso 20. Mateus 18, verso 20. Nós estamos aqui tentando estabelecer um conceito. Melhor é um ou melhor é mais de um? Vamos ver. Mateus 18, verso 20. Quantos já conseguiram achar? Texto famosíssimo. Você já ouviu milhares de vezes. Leia em voz alta com o pastor, vamos lá? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Presta atenção. Primeiro texto que nós vimos de Mateus, Mateus 6, a oração modelo. Jesus manda: entra você no secreto, você e Deus, unitário. Ok? Agora Jesus fala aqui que para ele estar no grupo presente, tem que ter quantas pessoas? No mínimo 2. No mínimo 2. Um irmão orando pode falar com Jesus, mas ele falou que se manifestaria no meio deles. Quantos dizem amém? Amém. Estou combatendo aqui um mal. Estou combatendo aqui um mal, irmãos, que acontece muito no século 21 que nós estamos. O individualismo. A palavra de Deus diz que aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Não é sábio ficar só. Não é sábio estar isolado. Jesus aqui privilegia o grupo, a igreja, o corpo. Amém, povo santo? Quem se isola se insurge, se rebelia, fica rebelde contra a verdadeira sabedoria. Diga comigo assim: não é bom, ser só. É melhor estar junto. Amém? Quantos creem? Melhor junto, irmãos. Felizmente gerou-se uma ideia no meio do povo de Deus que eu sou de Cristo, mas sou sozinho. Sou eu sozinho com Cristo. Não é o melhor. Estou condenando ninguém. Não é o melhor. Melhor é isso aqui, ó. Estarmos juntos. Você cantou louvores juntos. Você orou junto com seus irmãos. Está ouvindo a palavra junto. Está reagindo à palavra junto. Melhor é ter mais de um. Quantos dizem amém? É a verdade, queridos. Existe um texto que você não precisa abrir. Está lá em Eclesiastes. Só para quem gosta de anotar. O verso 9 do capítulo 4 diz assim, ó: melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Você fazer um trabalho sozinho é um peso. Você dividir com alguém é um lucro. Amém? O texto é claro, é sabedoria. O verso 10 diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro.
Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Melhor é ter mais de um, melhor é ter alguém do seu lado. Quando fala-se do corpo de Cristo, da igreja, a oração de dois faz diferença demais. A oração de um pode muito, mas a oração de dois pode mais ainda. Quantos estão entendendo? Privilegia-se o corpo. Privilegia-se a força da unidade de dois. Olha aí, você está em Mateus 18, verso 20, não é isso? Volta aí só um versículo, verso 19. Começa assim, em verdade, tá certo? Então lê em voz alta com o pastor, vamos lá? Em verdade também vos digo que, o quê? Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem em oração, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Quantos entenderam, diga amém. Vou ler de novo. Em verdade vos digo, Jesus está fazendo uma ênfase. Em verdade, quer dizer, olha, é certo que vai ser assim. Eu estou confirmando para vocês. Quando dois aqui na terra concordarem em oração e tiver de acordo com a vontade de Deus, tem esse pormenor. Porque dois podem se unir na terra para fazer coisa errada. Não pode? Eu estou convicto. Aprendi com a palavra. Só precisa de dois? Beleza. Vou arranjar um comparsa, não é isso? E vamos fechar nós dois num projeto. Se esse projeto não vem do coração de Deus, então não endossa não, irmão. Mas tem um princípio aqui, sabe por quê? Por que não pode ser a oração de um só movendo tudo? Primeiro porque há privilégio para o corpo. Mas tem uma questão jurídica. Na lei de Moisés, na lei dada por Deus a Moisés, o testemunho de um só não tinha tanta força. Era preciso pelo menos dois ou mais. Tem que ter dois para o testemunho ser validado no juízo, em juízo. Quantos entenderam? Uma testemunha pode estar mentindo, mas duas têm mais força. Então a palavra em vários aspectos pontua que a força está na coletividade. Amém, querido Deus? Não esquecendo que um só pode fazer um monte de sinais. Mas que a força está na coletividade, está. É muito bom estar junto para adorar, irmãos. É muito bom. É muito mais difícil você ter momentos extraordinários sozinhos. É muito mais fácil você ter momentos extraordinários na coletividade da igreja. Ou não é? Pastor, você está enganado. Em casa o meu culto é muitas vezes melhor do que eu vivo aí na igreja. É assim, irmão? Como é que é o culto em casa? É bom. Mas como é que é o culto quando está com seus irmãos? Quando Deus está movendo, quando o louvor está tocando, quando há quebrantamento, quando há pessoas voltando para Cristo. Como é que é o culto quando há coletividade de fé, irmãos? Todo mesmo mover. Não é muito superior? É necessário estar junto, querido. Lamento pelos irmãos que não vieram hoje. Podiam estar e não vieram. Tem gente que não pode. Mas tem gente que pode estar e não vem. Perde. Porque é aqui que o Senhor derrama a sua graça, libera a sua bênção. As nossas intercessões sobem com poder lá para cima, diante do trono. É na coletividade, no corpo. Diga comigo, um cristão é bom, mas dois é demais. Amém? É muito melhor. Então não diga que prefere ficar sozinho, porque isso não é certo. A intercessão da igreja move o sobrenatural. Atos 12, verso 5. Estou pegando textos bem conhecidos, passagens bem conhecidas, só pontuando. Atos 12, verso 5. Quando Pedro e Tiago, apóstolos de Cristo, foram presos a mando de Herodes, que queria satisfazer os judeus inimigos da fé de Cristo, Tiago foi morto à espada dentro do cárcere.
Um dos apóstolos de Cristo originais foi assassinado. Pedro também estava preso, muito bem preso, com vários soldados tomando conta. Só que há uma diferença. Além do destino ser diferente, né? O Senhor é soberano para definir se um morre para a glória de Deus, se um fica para a glória de Deus. Já se perguntou isso? Por que tinha dois apóstolos presos? Um é morto, executado, e o outro é livrado sobrenaturalmente. Deus amava mais Pedro? Não. Deus tinha um propósito diferente com Pedro. Amém? Porque morrer por Cristo também é glória. Vide Estevão e todos os mártires de todos os tempos. Então tem propósitos diferentes. Não é que Deus amava mais a Pedro que a Tiago. Tiago glorificou o Senhor com a sua morte. Pedro tinha muitos afazeres ainda antes de glorificá-lo com a sua morte também. Pedro também veio a glorificar Deus com a sua morte. Amém? Só não foi naquele momento. Mas olha só o diferencial, irmãos. Atos 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas como é que termina o versículo aí, irmãos? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja estava junta orando. Não, pastor, provavelmente estava cada um na sua casa orando. É isso? Tem gente que acha que é assim. Aí ora em casa. Não precisa estar com os irmãos, não. Você vai estar reunindo, desnecessário. A igreja acabou de perder um dos seus líderes, um dos 12 apóstolos. Ela estava debaixo de uma grande pressão nesse momento. E ela foi buscar coletivamente a graça de Deus para o livramento de Pedro. Amém, queridos? Olha aí a comprovação, está no verso 12. Atos 12:12. Vamos ler, quem quiser comigo em voz alta, vamos lá? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, codinominado Marcos. Onde o que, igreja? Muitas pessoas estavam o quê? Congregadas, reunidas e oravam. Amém? Pedro aqui já passou pelo sobrenatural, o anjo já visitou, já libertou, já abriu o portão só com poder. Ele está do lado de fora e considerando como é que isso aconteceu. E ele foi para casa onde a igreja estava junta, orando, intercedendo por ele. O poder sobrenatural de Deus se moveu também porque a igreja estava orando. Ah, pastor, foi a vontade soberana de Deus? Foi. Mas havia uma igreja junta, congregada, orando. Amém, povo santo? Quero enfatizar o poder da nossa reunião. Há um poder liberado sobre o mundo espiritual quando a igreja ora. Há poder liberado quando um servo de Deus no Espírito ora. Mas há poder mais ainda quando há uma congregação orando. Volto agora para terminar no livro de Tiago, irmãos. Tiago capítulo 5, aquele mesmo texto que nós abrimos inicialmente. Você leu o 17, agora vai ler o verso 14, 15 e 16. É retroativo assim mesmo. A oração de um justo pode muito dentro do corpo do Cristo. O corpo cura o corpo. Quero que você valorize seus irmãos. Amém? É muito importante você entender isso. Jesus resolveu que ele, como cabeça, ia usar partes do seu corpo para curar partes do seu corpo. Você não entendeu não, né? Vamos lá. A igreja é comparada, o corpo do Cristo, né, é comparado a um corpo humano. Correto? Nessa comparação, essa analogia, a igreja coletiva é o que do Cristo? O corpo, os membros. E o Senhor Jesus é o que? A cabeça. Até aí todo mundo chegou? Beleza. Quando tem um membro do corpo doente, como é que o Jesus cura esse membro do corpo? Pela oração individual? Não. Aprove ao Senhor usar partes do corpo
para curar parte do corpo. Que você entenda isso nessa noite, definitivamente. Já falei isso várias vezes. Não deveria ser, porque tem gente que insiste numa vida individual com Jesus. Isso não é assim. O Senhor quer usar membros da igreja para curar a própria igreja. Ele vai usar os presbíteros, não é? O texto ensina, vamos lá para o texto. Tiago 5,14. É o corpo que cura o corpo, a mando do cabeça. Mas o corpo não se autocura sozinho, isolado. Um dedo não se cura sozinho. Se você machucar o dedo, você vai precisar de outra mão para poder enfaixar o dedo. Onde quer que seja ferido no seu corpo, você vai precisar de outros membros para ajudar. Amém? Olha só o que diz o texto, 5,14. Está alguém entre vós doente, isso dentro da coletividade da igreja. Chame quem? Os presbíteros da igreja. Naquela ocasião, os presbíteros líderes da igreja, os anciãos. A palavra presbítero quer dizer anciãos. E aí botam os líderes da igreja. E estes façam o que, irmãos? Oração sobre ele, sobre o que está doente, ungindo-o com óleo em o nome do Senhor. Então, se houver cura, e há de haver cura, é pelo nome de Jesus. É a cabeça que está ordenando essa cura. O poder sai de Jesus, mas está usando os anciãos. Quantos entenderam? Valoriza em nome de Jesus o seu irmão que está do seu lado, irmão. Valoriza demais a coletividade da igreja. Porque se você precisa de cura, não é se isolando que você vai conseguir. É através de algum vaso aqui que o Senhor vai usar para te abençoar. Você deve ter expectativa de ser abençoado por alguém aqui do corpo de Cristo. Quantos entenderam isso? Amém? Olha o verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo, o indivíduo. E o Senhor o levantará. Então todo o poder vem de Jesus. É a ação de Jesus através do corpo. E se houver cometido pecado, serão perdoados. E é Jesus que nos livra da condenação do pecado. Verso 16. Agora vamos lá, irmãos. Quero que você leia, por favor, em voz alta. Confessai, pois, os vossos pecados para Jesus. Ué, por que Tiago está falando assim? Se é Jesus que cura, se é Jesus que perdoa o pecado. Pensa, não só ouve os textos bíblicos na sua mente, raciocine em cima do texto bíblico. Se é o Senhor Jesus que me livra do meu pecado, que Ele que me cura, que levantará o doente, por que eu tenho que falar com meus irmãos das minhas dificuldades, das minhas lutas, das minhas falhas? Porque o Senhor quer assim, irmãos. O Senhor quer que um seja ligado ao outro. O Senhor quer a unidade do corpo. Se a nossa fé fosse individualista, ninguém precisa estar aqui hoje. O dia da quarta-feira todo mundo está em casa. Quarta-feira agora, daqui por diante, cada um ora por si, em casa. Que coisa triste seria, né, irmão? Se todos nós estivéssemos cada um na sua própria casa, buscando sozinhos. Mas o Senhor quer usar o corpo. O Senhor quer usar a coletividade do corpo. O Senhor quer usar a unidade do corpo para liberar seu poder. Então confessai as vossas faltas ou vossas culpas, pecados, uns aos outros, dentro do corpo do Cristo. E orai uns pelos outros, para seres o que, igreja? Curados. Diga assim comigo, o corpo, cura o corpo, pelo poder do cabeça, que é Jesus. Amém? Mas pastor, eu já recebi uma cura que não precisou de ninguém na igreja, eu orei sozinho e Deus me curou. Glória a Deus, irmão. Pode, o Senhor pode curar na individualidade? Pode. Mas Jesus privilegia o corpo, que é dele. Como todos nós somos dele, ele quer que eu seja instrumento para abençoar a sua vida, você seja instrumento para abençoar a minha, e mutuamente uns aos outros. É imprescindível que o corpo abençoe o próprio corpo. Por isso que você sai daqui, alguns já vão comer alguma coisa antes de dormir, para nutrir o corpo.
Alguns ainda vão tomar banho para dar uma aciada no corpo. Não é isso, irmão? Por que você tem tanto cuidado com essa sua matéria aí? Por que você tem? Você vela pelo seu corpo. Você sente dor, você sente frio, sente fome, sente sede. É a mesma coisa no corpo do Cristo. Vocês estão entendendo? As necessidades no corpo do Cristo são sanadas pelo corpo do Cristo, pelo poder do cabeça, que é Jesus. Nunca abra mão da igreja. Não abra mão da coletividade. Há poder na individualidade, mas há mais poder ainda liberado pela vontade do Senhor no corpo. Quando você entender esse princípio, amém? Então fica de pé nessa hora. Agora é colocar em prática. Por que eu tenho que ir para a casa do Senhor e estar com os meus irmãos? Porque é bom e agradável, e o Senhor Jesus tem poder para liberar lá no corpo. O Senhor Jesus liberará seu poder, sua graça, lá no corpo, usando algum indivíduo do corpo ou a coletividade da igreja. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, diz assim, olha só, ouve. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, Ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha como está com os irmãos. É sintoma de saúde do corpo e é onde é liberada a bênção das nossas curas espirituais. O perdão das nossas mazelas. Jesus liga o perdão dos nossos pecados, ali em Tiago, como também em 1 carta de João, a estarmos bem unidos aos nossos irmãos. Quantos entenderam? Em nome de Jesus, há poder no santuário vivo que é o seu irmão. Ele é um santuário vivente. Mas quando junta 2 santuários vivos, 3, 4, 10, 100, o poder é muito maior, irmãos. O Senhor opera de maneira extraordinária. Privilegia estar na comunhão do corpo. Amém? Em nome de Jesus.